Olá, essa é a socialização da disciplina Prática Interdisciplinar Perícia Criminal, do curso de Investigação Forense e Perícia Criminal, realizado pela discente Valéria Queline dos Santos Batista. Nesta socialização, iremos falar sobre o caso Mércia Nakashima. Mas quem foi Mércia Nakashima? Mércia Miki Nakashima era uma advogada brasileira de 28 anos de idade, que morreu afogada logo após ter tomado um tiro e teve seu carro jogado dentro de uma represa, enquanto estava desmaiada, em Nazaré Paulista, no interior de São Paulo, em 2010. Síntese do caso. Mércia Nakashima foi vista pela última vez no dia 23 de maio de 2010, após sair da casa de sua avó em Guarulhos. Dias depois, após uma denúncia anônima, o pai de Mércia pede ajuda ao Corpo de Bombeiros de Atibaia e realiza buscas na represa. No dia 10 de junho de 2010, os mergulhadores encontraram o carro da vítima submerso e seus pertences estavam dentro do veículo. No outro dia, é encontrado o corpo da advogada boiando na represa. O laudo do IML, que é o Instituto Médico Legal, aponta que a causa da morte foi afogamento após ter sido alvejada e desmaiado. O principal suspeito foi seu ex-namorado e também ex-sócio, o policial militar reformado Misael Bispo de Souza, e que o mesmo teve como cúmplice o vigia Evandro. O acusado manteve sua versão de que não matou a advogada, mas Evandro mudou seu depoimento e atribuiu a autoria do crime a Misael, dizendo que foi buscá-lo na represa naquele dia, mas afirma que não sabia do assassinato. Como era o relacionamento entre a advogada Mércia Nakashima e seu ex-namorado Misael Bispo de Souza? Bom, segundo familiares da vítima, Misael e Mércia mantinham um relacionamento amoroso conturbado há cerca de 4 anos, além de terem sido sócios em um escritório de advocacia. Mas o relacionamento acabou em setembro de 2009 por iniciativa da própria advogada. Mas Misael não aceitou o término do relacionamento. Então, ainda segundo sua irmã, em entrevista ao portal IG, Cláudia Nakashima, ela disse que o namoro dos dois foi marcado por idas e vindas e muitas brigas, além de Mércia ser outra pessoa quando estava com ele. Agora eu irei falar sobre a cronologia do crime. No dia 23 de maio de 2010, a advogada desaparece após sair da casa de sua avó. Segundo familiares, antes de sair, Mércia recebeu uma ligação do seu ex-namorado, Misael. Segundo uma testemunha ocular, ela teria se encontrado com ele por volta das 7 horas da noite, no Hospital Geral de Guarulhos. Misael deixou seu carro estacionado lá e entrou no carro da advogada. Segundo o advogado de Misael, Samir Haddad Júnior, o seu cliente residia próximo à casa da avó da advogada, e que isso explicaria o fato de que seu carro estivesse no lugar no dia do sumiço da vítima. Ainda segundo o advogado, Mércia estava sendo ameaçada por um ex-cliente, para quem ela já teria atuado em ações de divórcio e trabalhista, e que o mesmo não teria se sentido satisfeito com o resultado dos processos executados pela advogada. Segundo ele, a vítima estaria com medo e teria pedido para que Misael fosse buscá-la. A pasta dos processos do cliente, que foi identificado como Messias, foi encontrada no dia 16 de junho pela própria irmã da vítima, Cláudia Nakashima. E segundo o advogado da família da vítima, Alexandre de Sá Domingues, o cliente da advogada não teria motivos para ameaçá-la. No dia 28 de maio de 2010, Misael foi convocado para depor, mas não compareceu. Então, a partir disso, a polícia começou a considerá-lo suspeito. No dia 31 de maio de 2010, ele comparece para prestar depoimento, negando envolvimento no caso, mas ele confirmou que no dia do desaparecimento tentou ligar para a advogada, mas afirmou que não conseguiu falar com ela. E quando houve o questionamento sobre a afirmação de que seu carro esteve próximo à casa da avó da vítima, no dia em que ela desapareceu, ele confirmou, mas disse que estava com a garota de programa no momento. Porém, ele não deu qualquer tipo de referência sobre a tal garota de programa para que pudesse comprovar seu álibi. Dia 10 de junho de 2010. Após uma denúncia anônima, bombeiros e policiais encontraram o carro da vítima, um Honda Fit prata, na represa de Nazaré Paulista, interior da Grande São Paulo.
A testemunha que fez a denúncia era um pescador que estava na represa no dia do ocorrido. Ele contou que estava pescando quando ouviu gritos de mulher, além de ter visto um carro parecido com o da vítima ser empurrado para dentro d'água, após uma pessoa descer de dentro dele. O veículo estava submerso a uma profundidade de aproximadamente 6 metros e tinha o vidro do motorista aberto e estava com os pertences da advogada. No dia 11 de junho de 2010, no mesmo local onde foi achado o carro da vítima, os policiais encontraram o corpo da advogada, que foi reconhecido pelo seu irmão, também advogada, Márcio Nakashima, e por seu pai. No dia 12 de junho de 2010, o corpo da vítima foi enterrado sob gritos de justiça no cemitério de São João Batista, em Guarulhos. No dia 17 de junho de 2010, o irmão da advogada, Márcio Nakashima, é ouvido pela polícia. No dia 25 de junho de 2010, conforme as investigações continuavam, testemunhas disseram ter avistado Misael conversando com o vigia Evandro Bezerra da Silva. Dias antes do crime, o vigia abandonou seu trabalho depois do carro ser retirado da represa. Então, por se tornar igualmente suspeito no assassinato da advogada, o vigia tem sua prisão decretada. Ainda segundo investigações, o vigia teria se encontrado com o ex-namorado da vítima 2 vezes no dia do crime. No dia 29 de junho de 2010, a perícia encontra um projétil e fragmentos de ossos dentro do carro da vítima. No dia 9 de julho de 2010, Evandro foi detido em Canindé, do São Francisco, enquanto fugia para Aracaju, a capital de Sergipe. No dia 10 de julho de 2010, o ex-namorado e também policial militar reformado Misael teve prisão temporária decretada, porém ele fica escondido. No dia 14 de julho de 2010, a Justiça revoga a prisão do PM reformado e ex-namorado da vítima, Misael, e no mesmo dia ele reaparece. Ele é indiciado por homicídio doloso e ocultação de cadáver contra a ex-namorada. No dia 20 de julho de 2010, Misael presta um novo depoimento e novamente alega sua inocência. No mesmo dia, ocorre a divulgação do laudo da morte da advogada, apontando o afogamento. No dia 27 de julho de 2010, a PCSP, que é a Polícia Civil de São Paulo, entrega o inquérito do caso e o advogado e policial reformado Misael é preso preventivamente. No dia 2 de agosto de 2010, o Ministério Público outorga a acusação contra Misael e Evandro pelo assassinato da advogada. No dia 5 de agosto de 2010, Misael, que foi preso preventivamente no dia 27 de julho de 2010, é solto através de um habeas corpus. E no dia 9 de agosto de 2010, Evandro, que foi preso no dia 9 de julho de 2010, é solto também por meio de um habeas corpus. O Tribunal de Justiça revoga sua prisão e ele deixa o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros. O Ministério Público abre uma reclamação contra o Tribunal de Justiça de São Paulo e recorre à revogação da prisão preventiva de Misael. No dia 11 de agosto de 2010, a perícia refaz todos os passos de Misael e de Evandro no dia em que a advogada Márcia Nakashima foi morta. Foi usado como base os registros celulares dos acusados. Em dezembro de 2010, ambos entraram para a lista de procurados da Polícia Civil de São Paulo após decisão da Justiça. A Justiça decidiu pedir novamente a prisão de ambos e que iriam a júri popular. Após quase 2 anos foragido, o ex-namorado, ex-sócio e policial militar reformado, Misael Bispo de Souza, se entrega à polícia em fevereiro de 2012. O vigia Evandro Bezerra da Silva foi preso em junho do mesmo ano. Quais foram as modalidades periciais utilizadas no caso da advogada? Bom, foram 5. A necrópsia, a balística, análises laboratoriais, botânica forense e perícia forense digital. Então, eu vou falar um pouco sobre cada uma delas e como elas foram utilizadas para a resolução do caso. A necrópsia foi apontado no laudo necroscópico que a advogada morreu em decorrência do afogamento após ter sido baleada e desmaiado. Na balística, ficou comprovado que a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo a curta distância. Um dos disparos atingiu seu braço esquerdo, que acabou atravessando e atingindo seu maxilar.
No veículo que a vítima estava, foram encontrados 2 projéteis dentro, sendo um na porta do passageiro e outro no porta-malas. Análises laboratoriais. As análises laboratoriais foram encontrados vestígios de partículas ósseas, que possuíam probabilidade de ser osso humano, além de resquícios de sangue nos sapatos que pertenciam a Misael, além de partículas de cobre e zinco, ou seja, material encontrado em projéteis de arma de fogo. Sobre a botânica forense. Ainda falando sobre o sapato pertencente ao ex-namorado da vítima, o Misael, foram encontrados fragmentos de uma alga subaquática de água doce, que era compatível com as características da que se desenvolvem na represa de Nazaré Paulista, fixados no calçado do mesmo, além de também ter sido encontrado em seu calçado uma porção de terra. Assim como a alga também é compatível com a existente na represa de Nazaré. E perícia forense digital. Então, foram examinados os celulares, dentre eles o do até então suspeito Misael. Algumas ligações do celular do Misael foram consideradas suspeitas. Podemos citar, por exemplo, ele ter ligado 16 vezes para o Evandro, o vigia, no dia em que a advogada sumiu, além do GPS do carro da vítima. Habeas corpus negados. Misael sempre negou as acusações desde o início e teve diversos pedidos de habeas corpus negados pela Justiça no tempo em que esteve foragido. Em dezembro de 2011, o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, negou 2 pedidos de habeas corpus apresentados pela defesa do acusado. Um deles pedia que fosse revogado a prisão preventiva, além de outros pedidos que também foram negados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, como, por exemplo, a devolução dos bens do policial militar reformado. Ele pediu a devolução de armas, celulares, sapatos e roupas que estavam sob a guarda do juiz da vara de Guarulhos, desde o início das investigações do caso. A pena do acusado. Bom, a acusação sustentou a tese de que Misael é o autor de homicídio doloso triplamente qualificado, segundo o Código Penal, artigo 121, além de ter premeditado o crime, matando a advogada por não aceitar o término do relacionamento e por ciúmes doentios, motivo torpe, cruel e sem a possibilidade de defesa da vítima. As provas e laudos periciais comprovam que Misael estava na represa naquele dia, pelos vestígios de sangue, alga, a terra, os projéteis de uma arma de fogo, que são compatíveis com as lesões na vítima, além do seu testemunho não bater com o GPS do veículo e suas ligações telefônicas, e seu cúmplice mudar o depoimento diversas vezes. No dia 15 de março de 2013, após 4 dias de júri, que contou com a participação da imprensa divulgando tudo na íntegra, Misael Bispo foi condenado a 20 anos de prisão pela morte da ex-namorada, a advogada Mércia Nakashima, em regime fechado. Porém, o advogado de acusação, Alexandre de Sá, recorreu à decisão por achar a pena branda. Então, a pena aumentou para 22 anos e 8 meses. Mas, em 22 de agosto de 2023, depois de 11 anos preso, foi posto em liberdade, pois foi beneficiado pela Justiça com a progressão para o regime aberto e cumprirá o restante da pena. Então é isso, muito obrigada pela atenção, certo? E as referências bibliográficas estarão aqui. Então é isso, muito obrigada, tchauzinho.